em rápidas palavras, é que grupos agitadores não começaram ontem não, tá? Eu aponto para vocês que esses grupos, alguns deles, vieram de Coré, que era um príncipe judeu do deserto, onde foi feito o pacto com Beuzebu, bezerro de ouro. Coré, ele criou um grupo de revoltosos, e esse grupo é judeu, tá entendendo? E esse grupo vem durante os anos, né? Ele tem um principado, tem muito príncipe, virão de ti príncipes e sacerdotes, não quer dizer que esse príncipe é bom, às vezes existe príncipe ruim também. Então, Coré era um príncipe, e Coré deu origem à anarquia. E esses grupos vêm se refazendo e desfazendo, refazendo e desfazendo, vem um rei, mata um bocado, aí ele desfaz e faz de novo, né? Esses grupos deram muito trabalho aos reis, à Igreja Católica, aos próprios judeus, durante muitos anos, né? Depois houve a criação do comunismo. O comunismo foi a doutrina que mais matou no mundo, né? É uma ideia assim, todo mundo comunista, né? Tem países que são grandes porque já nasceram grandes, é Corá ou Coré. Tem Corá e tem Coré, né? Vai muito das traduções. Corá não se fala muito dele, ele aparece uma vez na Bíblia e desaparece. Mas ele era um príncipe que resistiu a Moisés. Ele aparece também no Novo Testamento, dizendo: eles são como nuvens em vossas festas de caridade, que arrastam pessoas. Esses são filhos de Coré ou de Corá. O que o apóstolo queria dizer com isso? Grupos. Esses grupos são antiguíssimos. Está entendendo? Eles dão trabalho a reis, eles destroem nações, eles derrubam e estragam a moral das pessoas. E eles se reagrupam. Cada empresa dessa que eles batem em cima, só aqui no Brasil foi 25 milhões para um grupo Salve a Mula Sem Cabeça. Entendeu? Eles não estão interessados em vidas, nem nos mais desfavorecidos. São os pequenos, grandes grupos. Eles querem manobrar esses grupos que se acham desprezados. Entendeu? Esse grupo a gente pode ver, teve 1.500, eles entraram na Igreja Católica, eles jogaram a Igreja Católica contra a Igreja Católica, depois jogaram contra os muçulmanos. Eles querem a bagunça, eles querem a lasqueira. Entendeu como é a coisa? É um grupo de amalequitas, muito forte, eles estão muito fortes e cheios da grana, né? São agitadores internacionais, eles vêm da Baixa da Égua agitar. Aí tem um protesto aqui na Paraíba, protesto salvo jumento, protesto salvo jumento, aí eles vêm e se infiltram no protesto, aí quebra a casa do padre, quebra a casa do prefeito, salve jumento, e eles são brabos, usam máscaras, sempre usaram máscaras, né? Eles foram para a Rússia, eles deram muito trabalho na Alemanha, muito trabalho, aí Hitler destruiu eles, né? Ao contrário do que muitos pensam, Hitler era aliado dos Estados Unidos e ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Tá me ouvindo ou não? Antes do Hitler cismar com os Estados Unidos, ele era Nobel da Paz. Ele era assim com os Estados Unidos, cheirava o sovaco dos Estados Unidos, os Estados Unidos cheiravam o sovaco. O grande medo do mundo era o comunismo. Os Estados Unidos e os outros países se cagavam de medo do comunismo. Por que os outros países se cagavam de medo dos Estados Unidos? Do comunismo. Porque o comunismo tomava as terras das pessoas e matava os donos. O comunismo que muita gente prega é uma ilusão. Na verdade, o comunismo é uma cagada internacional. A turma que tomou o poder do comunismo, as duas turmas principais mataram apenas 80 milhões com 60 milhões. 80 milhões com 60 milhões. 80 milhões com 60 milhões. Dá 140 milhões de pessoas. Para você ter ideia do comunismo, que esses comunistas brasileiros de outros países nunca vão para lá. Eles vêm para o nosso país, quebram tudo, mas não vão para lá, porque lá não tem vez, eles não sabem, eles não são valorizados. Eles são apenas úteis, entendeu? Então, esses grupos de agitadores foram lá, derrubaram o czar russo, né, porque a Rússia sempre foi forte, a China sempre foi forte,
Eles derrubaram o czar russo, criaram o comunismo com a ideologia lá da Baixa da Égua, mataram a família de czar todinha, né? Jogaram, trabalharam em cima das diferenças. Na Alemanha eles tentaram fazer a mesma coisa. Aí os Estados Unidos fez aliança com a Alemanha. Hitler esmagou eles. Eles ficaram odiando Hitler e eles correram para a Rússia. Com isso, eles criaram o comunismo e Joseph Stalin, ele matou 60 milhões de pessoas. Eles matavam os deles. Essa terra é comum. Quem vai tomar conta é um general bundão, que nunca fez nada na vida. Não, essa terra é do meu pai, do meu avô, pá! Não é mais, leva o corpo dele. Ou botava o cara para trabalhar, sem roupa na neve. Estude a história de Joseph Stalin. Tá entendendo? Essa história de Joseph Stalin e essa história de Mao Tse Tung foi abafada quando os Estados Unidos e a Inglaterra se revoltaram contra Hitler, e Hitler contra eles. Aí o cacete comeu e parece que não existia mais comunismo, só existia Hitler. Tá entendendo? Mas Hitler, ele fez a parte dele lá, porque o país estava morrendo de fome. E a Inglaterra e os Estados Unidos morria de medo do comunismo. Eles matavam dizendo que era a maioria. Você pode pegar informações de um site muito bom. Esse site é um Profissa. Informações que eu não posso te dar aqui, tá? Que quando eu descobri esse site, eu disse, esses caras sabem o que estão dizendo, né? É o site Brasil Paralelo. Você dá uma olhadinha lá no Brasil Paralelo, você bota assim, Brasil Paralelo, você vai encontrar alguns vídeos que vão te explicar, você vai se assustar com o que eu estou dizendo. Então, eles derrubaram, criaram a Rússia, né? E a Rússia caminhou, campingando, muito tempo, né? E esses grupos foram abafados. Quando o rei russo cresceu, eles abafam o grupo. Mataram muita gente. Aí esses grupos foram dispersos. Aí agora, por interesse deles mesmos, os grupos começam a se levantar novamente. Tá? Então esses grupos, eles são internacionais, não são nacionais. É uma fera, é um espírito que vem de Coré ou de Corá. Tá? Eles, nos Estados Unidos, tiveram mais conflitos com pessoas, mataram muita gente. Eles avançam em cima da pessoa, eles quebram os carros, eles quebram a loja. Eles querem só uma desculpa quando eles acham muito bem organizados. Agora eles estão organizados na internet. Eles vão na internet, eles tiram site de movimento, eles destroem reputação. Eles já tentaram fazer isso com papas, fizeram muito com o papa, com a igreja católica fizeram demais. Só da igreja católica eles arrastam bilhões. Eles vão atrás dos coroinha e dão fogo aos coroinha. Então, esses caras têm um principado judeu. Tem um principado em Corá, ou Coré, ou Coroa, lá do deserto. Olha como não existe nada novo sobre a face da terra. Esse principado atacou Moisés, dizendo que Moisés era casado com uma mulher etíope, que não precisa, né? São barderneiros, sim, eles quebram tudo. E são muito violentos, eles dão na cara de repórter, eles batem, tá entendendo? São muito mesmo. A França está tendo um incrível problema com eles. É quase todo dia protesto, Eles vivem de protesto, eles ganham para fazer protesto. Então eles quebram tudo, é banco, é vidraça, e quem se revolta contra eles, eles vão e atacam. Eles entram em universidade, faz a cabeça dos universitários, e joga contra o pessoal, né? São filhos de Corá, são amalequitas, tá? Não existe nada novo sobre a terra. Tudo já que existiu, vai existir novamente. E eles estão reorganizados, eles foram abafados por Hitler, aí Hitler perdeu, eles foram abafados pela China e foi abafado pela Rússia. A Rússia matou eles. Mas agora parece que eles fizeram um acordo, entendeu? Eles gostam de fazer inferno. Eles pegam assim, eles pegam uma cor e jogam contra a outra, pegam a mulher e jogam contra o homem. Eu estava assistindo filmes e as mulheres dizendo, homem não presta, homem é um inferno, homem é um demônio. Eu fiquei, meu Deus, que ódio. As negas tudo, homem não presta, homem miserável. Imagina, do outro lado os homens, entendeu como é a coisa? Estão se fundindo, tá? Estão precisando, sabe de quê? De um líder. Quando chegar o anticristo, essa galera toda vai obedecer a ela. Aí lascou, né? Mas eles posam de bonzinho, eles olha, nós defendemos você,
Nós é por você. Aí a turma, tu é por eu, é? É. Salve a mula sem cabeça? É. Salve a mula sem cabeça. Agora eles só entram aonde tem interesse. Porque eles não entram na irmã que foi decapitada na igreja católica. Até o Papa, vacilão, Papa. Não falou nada. Tua membra foi decapitada na igreja, não falou nada, papinha. Oh, por favor, né? Ninguém. Coitada da irmã, né? Morreu de graça, ninguém nem fala mais. O que é ruim tem raízes. Sim, raízes grandes. Então, se você quiser compreender mais, tá? Você dá uma olhadinha nesse site. Como é o nome do site? A França adotou os amalequitas. A França vai se ferrar, porque ela adotou muita gente que vai destruir ela. Eu acho que em torno de 10, 15 anos a França, como era antes, não vai existir, tá? Até a questão de turista tal, não vai haver, é muito homem-bomba. Sim, viu aí, Beatriz? Esses caras são profissas, tá? Eu fiquei olhando, gente, esses caras sabem, são doutores. Eles mostram história, mostram fotos, eles mostram protestos, né? A gente pensa assim, fulano está defendendo nós, fulano está defendendo nós. Não, eles estão nos usando para nos destruir. Depois eles vêm e dominam. Você está me entendendo? Não existe nada novo sobre a terra, gente. Esses filhos de Coré, agora eles têm um principado, por isso que eles são tão fortes. Ou seja, eles vieram de um príncipe judeu. Né? E para você que não sabe, quem criou o comunismo foi príncipe judeu. O criador do comunismo era judeu. Joseph Stalin era judeu. São DNAs muito evoluídos que os judeus pegaram com os anjos. Tem gente potentíssima e maravilhosa judeu. Por isso que Jesus falou, se a vossa luz virar trevas, grande treva será. Nossa, é bem rica a fanpage deles. Vi agora. Sim, eu não tenho nenhuma ligação com eles, tá? Mas eu gostei muito do trabalho deles, né? Muito mesmo. Eu dou a dica para vocês porque vai abrir a mente de vocês. Tem coisas que a gente não pode falar e eles falam, tá? Então, você vai ver fotos, e filmes e vídeos dessa turma que defende a paz matando. Inclusive pessoas que eles dizem que defendem. Eles formam grupos, leis. Aí a mulher pensa, estão criando leis para me proteger porque eu sou mulher. Eles estão criando leis para te afastar dos homens. Sabe o que está acontecendo? Vocês mulheres abençoadas e lindas e maravilhosas e sacerdotisas, os homens estão com medo das mulheres. Porque é tanta lei, existe homem safado? Tem, muito. Mas os homens estão com medo. E estão entrando mais leis. Vai chegar uma hora que o casal, rapaz, não vale a pena não. Vale não. Tá entendendo? Então, você dá uma olhadinha nesse site, Brasil Paralelo. Se você quiser dar uma olhadinha entre os judeus também tem aí o Catuf, que você pode desenvolver seu DNA judeu aprendendo hebraico, com Fernando Bartolomeu, né? Verdade, pastor, nunca vi defender o povo destruindo o povo. Eu também nunca vi, olha, todo dia morre policial na bala. Nunca vi ninguém defendendo policial. Tá entendendo? Pais de família, homens bem, morrem na bala. Ninguém nunca... Você já viu alguém defendendo? O policial, não. A lei, tudo que é lei é ruim para eles. Tudo que é domínio é ruim para eles. E às vezes um governo acha que é legal o que eles estão defendendo, mas quando eles cismam contra esse governo, eles derrubam. Né? Derrubam. Né? O Karl Marx era judeu. E Joseph Stalin também. Tá? Às vezes os judeus não gostam que se digam isso. Sim, mas ele era uma luz e grandes trevas foram. São príncipes. Os judeus deram origem a muitos príncipes. 70% dos dominadores do meu estado têm sangue judeu. Eu tenho sangue judeu. E eu respeito Jerusalém, a cidade do grande rei bendito. É um DNA maravilhoso. Mas se esse DNA for para o outro lado, lascou. Entendeu? Eles estão formando um cenário para o anticristo dominar, né? A falta de amor próximo e tal, não tem nada a ver. Aí você vê lá o cara dando murro. Ninguém vê isso? E a mídia é controlada por eles, que eles têm um sistema que controla. Quem é contra eles, as empresas não fazem propaganda.
E quem é a favor deles, as empresas fazem propaganda. Eles estão cada vez mais estruturados. É uma estrutura tão grande que os reis ficam com o coraçãozinho desse tamanho. Porque quando eles se revoltam contra um rei, eles procuram qualquer coisa, um pum, um espirro. Fulano falou um espirro, falou um espirro. Eles pegam uma palavra e distorcem. E a galera vai atrás. A galera, eu quero protestar, e começa a quebrar as coisas. Eu quero protestar contra a violência, dando murro em soldado, quebrando as coisas, né? Então, esse Brasil Paralelo, ele explica bem explicadinho isso aí. Dá uma olhadinha para ele, para você compreender o contexto das coisas que eu dou os parabéns a eles, tá? E eles existem exatamente para dizer aquilo que muita gente não pode dizer. Tá bom? Então, esses grupos, eles existem desde Coré ou Corá. Quem entendeu? Diga assim, eu entendi. Aonde houve a origem do anarquismo? O anarquismo, não existe nenhuma nação anarquista. Existem reis que se aproveitam do anarquismo. Agora, quando eles sentam no trono, eles botam a bundinha dele no trono, eles matam esses grupos. E esses grupos ficam escondidos. Depois, quando eles precisam desse grupo, o grupo retorna novamente. Ou seja, um rei da baixa da égua, que derrubou o outro rei, aí esse grupo é útil. Qual é o defeito do outro rei? Solta muito pum. Eita, baixa o pum do prefeito está acabando a camada de ozônio. Quebra tudo. Aí a turma vai. Os Estados Unidos teve sérios problemas com esse grupo, mas sérios mesmo, quase foram chamados até de, como é o nome? Tiveram sérios problemas, mas sério mesmo. Tem estados nos Estados Unidos que quem manda é eles. A polícia não entra. Isso já começou aqui no Brasil. Tem comunidades que a polícia não entra. Por que a polícia não entra na comunidade? É um jogo de doido. A polícia foi proibida de subir na comunidade, certo? Aí depois apresenta uma reportagem dizendo que a polícia abandonou a comunidade. Meu amigo, eu sou um idiota, Eu sou um idiota. Como é que um pessoal proíbe da polícia subir a comunidade, depois diz que a polícia abandonou a comunidade? A polícia não pode subir, velho. É claro que estão manobrando tudo, né? Eu acho que esses caras, né, esse grupo aí é um grupo muito bom. Eu gostei muito deles, mas gostei mesmo. Eu estou falando até de graça para vocês, mas por quê? Porque é uma informação boa, né? Estão destruindo catedrais, igrejas. Olha, não pense que o demônio está quieto não, viu? Aqui mesmo, na Colômbia, as igrejas católicas estão sendo incendiadas. O povo acredita cegamente em notícias. Beatriz Mendes, exato, Beatriz. Interessante essa história, pastor. Então, o que foi ensinado na escola, lá atrás eles distorciam tudo. Distorcem. Eles são Coré. Eu digo para você que eu tenho informações espirituais, você sabe. Eles são filhos de Coré, são amalequitas. Aqui na Colômbia, eu estava assistindo um vídeo, essa turma tocou fogo na igreja católica. E quando a igreja católica desabou, eles comemoraram. A igreja de 200, 300 anos. Eita! Esses cabas estão cheios de demônios, de espíritos. E é uma serpente braba. Tá entendendo? Não se deve se destacar, tá? Porque eles são muito organizados. Esse Brasil Paralelo aí deve ter costas quentes. Quem tem as costas quentes fala o que quer, né? Porque o Brasil Paralelo abre o jogo, viu? Abre o jogo. Você tem que procurar informações extras. Não pode ficar informação. A minha informação vem do Jornabo. A minha informação... Eu sou informado que a minha informação vem do Jornabo. Do Jornabo. Oh, coisa linda de Jesus. E às vezes o cara do jornal tem compromisso com esse negócio aí. Entendeu? E outra coisa, só da igreja católica, essa turma arrastou Bibi o quê, pastor? Bilhões. Eles saem atrás do erro dos padres e processam a igreja católica e arrastam Bibi.
né? Foi a Catedral Charlie na França, construída no ano 1000. Não, mas essa igreja parece que foi na Colômbia, não foi? Que eles tocaram fogo. A Catedral da França pegou fogo, mas ninguém sabe se foi eles. Estão desconfiando que foi, entendeu? Estão desconfiando que foi. O mal tá agindo, os caras... agora escancarou tudo, não é mais escondido não, tá? Pastor, hoje em dia está uma forma que você não pode nem dar opinião, a turma te atropela. Você dizer a verdade, você se lasca, tá? Cuidado com a verdade. Hoje a verdade é mais perigosa que a mentira. Deixa eu ver aqui. Não sei, a gente não pode dizer isso. Ter cuidado no que diz, tá, Viviane? Esse caba, você falou aí, ele tá assim, sei lá, né? Ele não tá honrando a instituição que botou ele, né? As declarações dele, o jeito dele, tá muito chato, né? Mas aí é com eles, né? Eles não querem que os judeus aceitem Jesus. Eles também são contra judeus, tá? Graças a Deus que existem verdadeiros judeus, né? Mas existem príncipes que saíram dos judeus muito fortes, como Coré. Coré era judeu. Lembra que Coré era judeu? Sabe aquele que fica... exato. Mas o governo, o que o governo deve fazer? Qualquer governo, eles são contra governos. A Bíblia mesmo diz, estes são aqueles, filhos de Coré, que entram pela casa e arrastam multidões. Tá entendendo? São os úteis, né? Responda, por favor. O que, Débora? Respondeu o que, Débora? O certo passa pelo errado. A bola, a roda grande entrando na pequena. A Bíblia não fala, né? Se você não for isso, nem aquilo, nem tiver isso, você não é nada mais. É uma discriminação ao contrário, né? Vamos falar sobre aparições na Segunda Guerra Mundial? Vamos. Agora não, porque já está tarde, né? Mas amanhã nós fala. Tu me lembra, hein, Rodrigo? Me lembra, Rodrigo? Nem todos que estão em Israel são israelitas, disse Jesus. É verdade, Beatriz, nem todos que estão em Israel são israelitas de verdade. Mas eles pegaram o DNA forte, né? Nostradamus era judeu e se converteu ao cristianismo, viu que era... os judeus têm um DNA aperfeiçoado, eles têm um DNA alterado. Se eu for dizer o nome das pessoas que eram judeus aqui, você vai ficar incrível. Os católicos, mas não gostam desse tal... Evita falar e gasta energia, rituais, pagão, com Deus tal. Meu ex-marido sonhou. A live começa a que horas? Às 3 horas amanhã. Os judeus aceitam Jesus. Então, os judeus são nosso irmão, tá? Independente de aceitar Jesus ou não. Eles são a nação sacerdotal. Agora, esses agitadores existem. Foi aqueles caras que ficaram, diz soltar Barrabás, diz para soltar Barrabás, solta, né? É os chamados insurgentes, né? Barrabás era um deles, contei aí, pastor, mas é porque passa muitas perguntas, não dá para, contei o que? Um sonho foi, quem colonizou o Brasil foram os judeus, serafadins, a minha família vem dos serafadins, judeus europeus. Alemães. Eles aproveitam do bom DNA para destruir quem não estão a favor deles. Exato, eles têm um DNA forte. Eles têm um principado com eles. Tá? Então, dá uma olhadinha lá no canal e você vai ser esclarecido muito, tá? Agora essa opinião de Coré, do principado, dá uma olhadinha. Volta a fita, que você vai ver que eu ando na história e jogo na história. E se eu disser para você que os principais dominadores do mundo, ruim ou bom, têm DNA judeu. É um DNA fortíssimo. Fortíssimo mesmo. Aí você pode buscar, né? Bárbaras é um deles, o tempo de Jesus. Então, Coré ou Corá era uma amalequita anarquista, né? Exato. Todos nós somos descendentes de Adão, né? Agora, uns pegaram muitas informações do bem, outros pegaram muitas informações do mal. E existem os pontas de raça, que são os príncipes. Tá? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Judeus, para ser salvo, tem que se aceitar Jesus como Salvador. É a sua opinião, né? A salvação pertence aos crentes, Pois tá lascado, vai ter 4 gatos pingados no céu.
A salvação pertence a Deus, nem aos crentes, nem aos católicos. Veja aí, a polêmica da salvação, Joilson de Assis, essa é a minha opinião, tá? Tem que aceitar Jesus, se não aceitar, vai tudo pro inferno. Aí a mãe do cara veio, não é. Como nós brindar das notícias manipuladoras? Não assisti, tá? Não assisti. Não assisti, porque parece que quanto mais assiste, mais isso contamina nós. Você está almoçando? Sim, Fabiane, era assim, viu? Então é o seguinte, você está almoçando e está lá o cara, fulano morreu com 10 facadas, você está com a mão aberta. Então, evita a notícia ruim, mas também você não pode ser, eu não sei de nada. Você tem que saber o que está acontecendo no mundo. Então tem essa, né? Essa questão aí. Tem que saber o que está acontecendo para você ser alerta. Mas também você não vai ligar num programa que escorre sangue enquanto você está comendo, né? Ok, dá uma olhadinha aí, Deus te abençoe, te ilumine e te guarde. Dá uma olhadinha no site aí, você vai gostar. Tá? E volta a fita, volta essa conversa que eu tive com você agora, que você vai ver que existe muita informação boa, bíblica e histórica juntas. Deixa o seu like, coloca a sua opinião. Eu gosto de ouvir sua opinião, mesmo que eu não aceite. Você não é obrigado a aceitar a minha opinião, e nem eu sou obrigado a aceitar a sua. Mas sendo uma opinião respeitosa, pode colocar aí. Eu estou aqui para ler, para ouvir. Eu não removo nenhuma opinião, não. Às vezes o próprio YouTube é quem remove as opiniões. Parte dos que não são aceitaram Jesus serão julgados, tal. Pois é, verdade, somos daqui, planeta Terra. Eita! Programa policiais passam exatamente a hora do almoço, exato. Os judeus vão anunciar o Messias deles em breve, já estão anunciando. Eu acredito que sim, né? Pois é. Então, fica com Deus e muito obrigado pela sua opinião. Escreva no comentário aí sua opinião, tá? Eu trabalho com algumas famílias judias, são pessoas extraordinárias, eu respeito muito eles. São. Judeu verdadeiro, né? Nem todo judeu é judeu, né? Eu acho que é um DNA muito bom. É a primeira igreja, né? Primeira igreja. É a nação sacerdotal. Deus salve Jerusalém, a cidade do grande rei Jesus. Vamos orar, deixa o seu like, volta a fita se tiver dúvida.